Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Jorge Amaro, doutor em políticas públicas, biólogo, falando diretamente. Boa noite a todos e a todas, retornando. Estamos aqui com um pequeno delay, agora ok. Estamos ao vivo já pelo Facebook. Eu sou o Jorge Amaro, biólogo, doutor em políticas públicas, e estamos aqui nesse espaço de diálogo, de debate, de reflexão. E hoje eu tenho aqui a presença de dois grandes amigos, dois prefeitos, né? E a gente sabe o desafio que os prefeitos enfrentam neste período de pandemia, mas eu fiz questão de trazer aqui dois prefeitos de municípios pequenos. Os municípios até 25 mil habitantes representam mais de 80% dos municípios brasileiros. E os municípios que são onde as pessoas vivem, onde as pessoas constroem as suas relações, são os que têm o menor pedaço do bolo do orçamento. Então, obviamente que nesses lugares os desafios são muito maiores. Eu queria, então, agradecer aqui o prefeito Moisés Pedoni, de Mostardas, a nossa querida cidade de Mostardas, e o prefeito de Bananeiras, Douglas Lucena, então, de ter aqui prefeitos de diferentes regiões do país, para mostrar também a nossa diversidade regional, porque o desafio também é muito diferente um prefeito do Nordeste, um prefeito do Sul, um prefeito do Sudeste. A gente precisa entender essas complexidades. Então, de imediato, eu quero agradecer a Luciana Corte Real, nossa intérprete de Libras, que está aqui nos ajudando hoje com a interpretação de Libras. Muito importante garantir a acessibilidade na comunicação. Então, de imediato, eu quero passar para o nosso convidado, Douglas Lucena, para que se apresente, que fale um pouco de Bananeiras, né? Apresente um pouco o município de Bananeiras. Então, e já te agradecer, Douglas, por aceitar esse bate-papo conosco. Tudo bem, Douglas? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Jorge? Eu quero externar aqui minha extrema satisfação por fazer esse bate-papo, poder interagir com vocês. Cumprimento o colega prefeito Moisés Pedoni, prefeito de Mostardas. Cumprimento também Luciana, aqui não deixa de ser uma atitude de respeito de vocês quando tem uma profissional intérprete de Libras para que possa interagir também com todos os públicos. Bananeiras é um município de cerca de 22 mil habitantes, está no interior da Paraíba, a 141 quilômetros de João Pessoa. Temos um clima mais ameno do que a média do Nordeste brasileiro. Hoje, por exemplo, nós estamos vivenciando o nosso período de frio, né? Não é o frio de vocês, mas é algo que, pelo menos, ameniza o clima que é a média regional. A gente chega aqui nos períodos mais frios a 14 graus, 15 graus. É um município histórico, município que tem, desde a criação da vila, 180 anos, né, foi elevado à categoria de município ainda no século XIX, um município que já legou ao estado da Paraíba 4 governadores, e é um município politicamente importante no estado por causa desse histórico, dessas atuações ao longo de vários anos. Bananeiras da Assembleia Provincial, ainda no Brasil Imperial, até 1990, sempre teve representante na Assembleia, já teve presidente do Congresso Nacional. Enfim, é um município onde a política é muito vívida, mas, ao mesmo tempo, é um município que enfrenta inúmeras dificuldades. Nós temos um orçamento inferior, inclusive, ao de Mostardas, um orçamento executado de cerca de 50 milhões de reais, um pouco menor, com a população um pouco maior, mas também com um território bem menor do que o de Mostardas. E tem aqui, na piscicultura e no turismo, justamente o turismo de frio. Quem está em João Pessoa, quem está em Natal, procura uma região serrana, vem a Bananeiras. Aqui tem, nos últimos 10 anos, 12 anos, o turismo tem sido a mola propulsora da nossa economia, turismo e construção civil, justamente com essa proposta de ter um município de clima mais ameno, com forte apelo cultural,
com o patrimônio histórico preservado. Isso tem feito a diferença no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Inclusive, para enfrentar esse período de crise econômica que se arrasta no Brasil desde 2015. Mesmo com esse período de crise econômica, Bananeiras tem registrado a iniciativa imobiliária se robustecendo, novos condomínios de luxo, novos hotéis, restaurantes. Isso tem permitido que a gente possa, pelo menos, eu diria, sobreviver com mais pujança, em que pese o período de dificuldade econômica tão elástica. Agora, sem tanto impacto ainda nas finanças públicas, porque uma das propostas de atração de investimento foi justamente uma isenção de IPTU para empreendimentos imobiliários de 10 anos. Isso terminou sendo um catalisador de novos investimentos privados aqui. É bom para a cidade, porque gera empregos, construção civil ganhou um grande ritmo, mas, ao mesmo tempo, a gente aumentou a nossa responsabilidade e ainda não tem um impacto nas finanças públicas em relação ao IPTU. Eu sou prefeito em segundo mandato, sou advogado formado pela UEPB, tenho especialização, fiz um Master em Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública em São Paulo, fui vereador eleito aos 19 anos, vice-prefeito aos 23, e agora, com 35, quase 36, estou terminando o segundo mandato de prefeito. Então, esse é um ano, para mim, Moisés, bem atípico, porque é a primeira vez, desde que eu comecei a votar, que não vou poder votar em mim mesmo. O meu primeiro voto para vereador já foi na nossa candidatura, ainda nos idos de 2004. Então, aqui, a nossa gestão já recebeu diversos reconhecimentos nacionais e até internacionais. Fui prefeito empreendedor nacional, escolhido pelo SEBRAE em 2014, o segundo paraibano na história que recebeu esse reconhecimento. Nós temos a gestão reconhecida pela Fundação Abrinq, um dos 3 prefeitos do estado da Paraíba, no primeiro quadriênio, reconhecido como prefeito amigo da criança, também pelo Unicef, o prefeito de município aprovado pelo Unicef, tem um trabalho que eles fazem especificamente no Norte e no Nordeste, em 32 municípios paraibanos, dentre os quais Bananeiras. Agora, final do ano 2019, uma das nossas práticas foi reconhecida pela cooperação América Latina e União Europeia, pela cooperação pelo desenvolvimento urbano, foi a prática de energia limpa com iluminação pública de LED, e é uma das 165 práticas que eles catalogaram como práticas de eficiência na América Latina. Enfim, temos algumas ações e que nós estamos, claro, sempre à disposição, temos feito esse intercâmbio, mas digo com muita sinceridade, eu estou conversando com o Estado que tem inúmeras práticas de políticas públicas que viraram referência. Então, eu tenho a pretensão, nesse instante, de, ao interagir com vocês, poder aprender ainda mais, poder buscar novas informações, boas práticas para a gente tentar internalizar no município de Bananeiras, e digo que, ao finalizar essa minha apresentação, que já se alonga, eu digo que estou muito satisfeito de poder interagir, e ainda mais com o Jorge, que é da RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, uma referência, e desenvolver um trabalho extraordinário junto com você, Moisés, aí em Mostardas, e eu ainda visitarei vocês para poder beber nessa boa fonte de conhecimento, de boa gestão pública, e é o meu desejo, e eu tenho plena convicção que vou cumprir. Muito obrigado, Douglas. Agora eu vou passar a palavra para o prefeito de Mostardas, meu amigo de 30 anos, Moisés Pedoni, para se apresentar, falar um pouco de Mostardas também, os desafios que está tendo, sendo prefeito pela primeira vez, nesse período tão difícil, né, no Brasil, que a gente
veio de uma crise econômica, depois uma transição de governos, que para os municípios, quando muda o Estado e a União, o município sofre um pouquinho com essas mudanças, e agora esse período de pandemia aí que a gente tem que se reinventar, tem que repensar a nossa forma de olhar o município, e então é muito desafiador, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar para frente, é um momento que não tem como ser omisso, é um momento que exige ação, principalmente dos gestores municipais. A palavra é tua, Moisés. Boa noite, Jorge. Satisfação para mim aqui receber o teu convite e estar podendo participar de um painel com o meu colega prefeito lá do estado da Paraíba, cidade de Bananeiras, o Douglas. Douglas, uma satisfação te conhecer aí. Já tem uma caminhada mais longa, né? É prefeito reeleito aí e passou ouvindo o teu histórico. Não tenho dúvida nenhuma que é um excelente gestor na sua comunidade. Te cumprimento a todos aí do teu município que está nos acompanhando na live organizada pelo nosso grande amigo Jorge Amaro, a Luciana também que está interpretando a nossa fala através das Libras. Município de Mostardas, Douglas, a gente está neste cantinho da península aqui do estado do Rio Grande do Sul, se tu olhar, entre o mar e a lagoa. Nós estamos a 200 quilômetros da capital nossa aqui do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Somos um município com 57 anos da sua emancipação, 56 de implantação política. Nós temos uma descendência aí de afro-açoriana, né? Portugueses, e também a nossa comunidade negra, que ajudou a construir e vem ajudando todos nós no dia a dia a enfrentar ainda, né, esses desafios de construir a história do nosso município de Mostardas. Eu pertenço à vida pública desde 98, mas primeiro mandato de prefeito aqui, já fui vereador em 2 oportunidades, e hoje a gente está aí representando a nossa comunidade. Claro que neste momento eu sempre digo isso, e tu aí tá sendo reeleito, mas eu acho que tu vai concordar comigo que o pior cenário de ser prefeito, sem dúvida nenhuma, está sendo este mandato, com vários desafios, né, Douglas? Desafios econômicos, desafios políticos, porque o Brasil, o país, enfrentou uma turbulência política nos últimos anos. Questão financeira também, aqui em Mostardas, o nosso município não foi diferente, né? A gente, quando enfrentou, assumimos lá em 2017, pegamos toda essa crise financeira que os municípios do Brasil, na sua grande totalidade, enfrentava, e o nosso município, por ser um município mais dependente, principalmente dos grandes impostos, por exemplo, o ICMS e o FPM, né, os 2 impostos, FPM, Imposto Federal, e ICMS, o Imposto Estadual, esses 2 impostos representam mais de 65% da minha receita. Então, somos um município que depende, né, da economia do Brasil e da economia do Estado. Nós fizemos o dever de casa, estamos aí enfrentando, claro que ninguém de nós imaginávamos, a gente que está aí para concluir o nosso mandato no final deste ano, ninguém imaginava que seríamos surpreendidos, o mundo todo, e nós estamos inseridos neste mundo, pela questão da pandemia. Então nós estamos fazendo dever de casa, graças a Deus aqui o município tem comemorado aí resultados positivos em relação a isso, né? Mas claro que somos solidários a muitos municípios espalhados por esse Brasil inteiro aí, que inclusive perderam integrantes das suas comunidades. Mas o grande desafio nosso aqui em Mostardas, sem dúvida nenhuma, hoje, é nós conseguirmos enfrentar e a equilibrar essa questão do desafio em cuidar da economia, mas principalmente preservar a vida das pessoas. E estamos aqui tentando fazer este equilíbrio. O nosso município, a sua economia é fortemente, o grande pilar é o arroz, a agricultura familiar, a resina, a madeira, temos também a pecuária, temos o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, onde ficam, né, todos convidados, essa natureza exuberante que essa nossa península do estado do Rio Grande do Sul nos proporciona viver dentro dela. Então vale a pena, Douglas, e te digo a mesma coisa, para mim será uma satisfação muito grande conhecer o teu estado e também a tua cidade, mas que bom que neste momento de pandemia a gente possa usar esses canais de comunicação e ter uma pessoa da qualidade do Jorge Amaro, né, que tem o contato contigo,
que tem o contato com a gente se criou, vamos dizer assim, juntos. O Jorge, eu tive o maior prazer de ter ele na minha equipe, até agora há pouco tempo, se desincompatibilizou aí, respeitando os prazos legais, e esteve comigo sendo meu secretário. No começo do meu primeiro ano, respondeu por 3 secretarias, dentro, né, de toda a conjuntura econômica que nós adotamos aí para o enfrentamento de tudo que a administração pública tem aí a cada dia nos feito ter que achar mecanismos para fazer o equilíbrio de tudo, administrar, pagar contas, fazer investimento, cuidar das pessoas. Hoje, para ter uma ideia, na saúde, a Constituição nos determina lá aplicar 15%. Nós aqui no município de Mostardas, em maio agora, nós fechamos 24% de investimento na área da saúde. Então, a gente está fazendo o nosso papel, Douglas, e mais uma vez agradeço, Jorge, por te conhecer e poder participar. Vejo tantos amigos aqui da minha comunidade que estão acompanhando a live, a minha saudação a todos. Nós em Mostardas tu comentou que a tua cidade já contemplou o estado com representações estaduais, né? Nós aqui ainda não, mas nós temos orgulho de termos o primeiro doutor, que é o Jorge Amaro, aí, filho da nossa terra, né, representante da nossa comunidade, com muito orgulho, que é o primeiro doutor em políticas públicas do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso para nós é uma honra. Quero fazer essa participação breve também para não, né? O Jorge tem mais assuntos aí para trazer para nós. Muito obrigado, Moisés. Muito legal ouvir assim vocês dois, porque na RAPS, na Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a gente tem um conceito que é muito caro, que é o conceito de amizade cívica. Ou seja, o atual momento brasileiro, ele exige mais do que nunca, né, que os políticos de todas as esferas, de todos os partidos, sejam solidários com aquilo que é mais importante, salvar vidas. Hoje, todos nós estamos trabalhando, batalhando para salvar vidas. O coronavírus, a pandemia, veio nos alertar por uma necessidade fundamental do ambiente político. A política foi feita para inibir a guerra. Ou seja, a política foi feita para que nós possamos dialogar de forma civilizada para construir alternativas para a população como um todo. É por isso que escolhemos ser prefeitos, escolhemos ser vereadores, deputados. Esse, pelo menos, tem que ser o nosso norte, né? E quando eu converso com vocês dois, o Moisés, a gente, enfim, já tem uma trajetória juntos. O Douglas, a gente se conhece há menos tempo, mas carrega um espírito público, que eu acho que é fundamental nos dias de hoje. Um espírito que nos agregue. Eu tenho dito muito que o atual momento veio nos ensinar que nós precisamos de menos oposição e mais composição. Mais do que nunca, a gente precisa nos compor, e compor no sentido de entender que o Brasil é um país com 5.570 municípios, com realidades drasticamente diferentes, que a gente precisa, então, neste momento, olhar para aqueles que mais precisam, né? E por isso que, quando eu pensei em conectar 2 cidades diferentes, 2 municípios com trajetórias diferentes, mas municípios pequenos, municípios que têm, num momento como esse, a sua população mais atingida, principalmente no que diz respeito ao acesso aos mínimos sociais. Diante disso, eu queria conversar um pouco com vocês. No atual cenário do coronavírus nos seus municípios, quais os aprendizados? Porque eu sempre tenho dito que também as crises elas vêm para nos ensinar. Ou seja, algo vai ficar para o nosso jeito de fazer gestão, pela nossa forma de agir nos municípios. Então, nessa perspectiva, começando por ti, Douglas, o que tu aprendeu com a crise? O que tu fez que tu não fazia? Quais as atitudes que tu tomou que, se o coronavírus, se a pandemia não existisse, tu acabou tomando? Ou seja, a gente sempre analisa
muitas vezes pelo lado negativo, né? O próprio nome pandemia, epidemia, mas fazendo um caminho inverso. O que tu aprendeu com tudo isso que está acontecendo e o que tu mudou enquanto gestor? A palavra é tua, Douglas. Deixa eu ligar o teu microfone. Tirei do mudo Ok, agora. microfone aberto. Pronto. Tem um aspecto que, para mim, é muito evidente, que modificou-se dentro da nossa gestão. A comunicação interna, ela evoluiu numa velocidade que eu não imaginava. E por uma razão simples, a necessidade premente de continuar a gerir a cidade sem se encontrar. A gente começou a utilizar ferramentas que já estavam disponíveis, e eu acredito que isso é possível que tenha acontecido aí também, ferramentas que já estavam disponíveis, que são gratuitas, e que a gente não usava, simplesmente porque existia a possibilidade do encontro físico, né? Mas vou lhe dar um exemplo que nós estamos fazendo agora. Essa reunião em que a gente está se conectando, interligando municípios que estão a quase 4.000 quilômetros ou mais de distância, e que em outras oportunidades talvez a gente estivesse pensando numa viagem do prefeito Moisés a Bananeiras fisicamente para poder falar sobre a experiência enquanto gestor de mostardas, ou numa viagem minha de avião para poder falar sobre a experiência de Bananeiras na cidade de vocês. E hoje a gente tem essa possibilidade que já existia e que não era utilizada. Assim é na gestão. O Zoom, o Google Meet, ferramentas múltiplas como a que nós estamos usando agora, que não eram utilizadas. Esse é o fato, não eram utilizadas. Então, reuniões que nós poderíamos ter feito em outras oportunidades numa velocidade maior, eram adiadas porque o prefeito teve que ir a Brasília, porque um grupo de secretários estava impossibilitado, enfim, e que hoje a gente percebe que poderia ter feito, e isso aconteceu por causa da pandemia. Vou lhe dar um outro exemplo de algo que, se fosse para ser implementado em condições normais de temperatura e pressão, levaria meses. E a gente fez em uma semana. São as plataformas remotas de aulas do ensino fundamental. Se a gente tivesse em condições normais, nós levaríamos muito mais tempo, e nós baixamos aqui um decreto que suspendeu as aulas no dia 16 de março, no dia 18 foi o último dia de aula, no dia 16 a gente prevendo que não teria aula 2 dias depois. No dia 23, uma semana depois, os alunos já estavam tendo aula remota. Começou pelo WhatsApp, mas depois nós estabelecemos uma plataforma, coisa de 15 dias depois, utilizando os mecanismos que já existem no Google, né, usando ferramentas que custaram ao município a bagatela de R$800, ou seja, muito barato, feito por um professor local que permite que os alunos tenham acesso ao conteúdo, os professores continuem a desenvolver suas atividades, que possam inserir até com muito mais opções, questões na sua sala de aula, com vídeos, com mapas, enfim, com textos diversos, e que podem ser acompanhados pela gestão. Então, o ser humano ele se adapta muito rápido, né? Por isso que a nossa espécie se espalhou pelo mundo todo, tem 7 bilhões, a gente consegue se adaptar muito rápido. E o gestor tem que acompanhar essa capacidade de adaptação, a gestão pública tem que acompanhar. Cada vez mais a gente tem que fazer o que estamos fazendo agora, deixar de ter uma gestão que é analógica, essa que é a realidade, a imensa maioria do que acontece rotineiramente no Brasil, é um conjunto de gestões ainda analógicas, quando a sociedade já é toda digital, quando todo mundo já está se comunicando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, uma quantidade absurda de ferramentas. Então, a gente tem que fazer essa migração, e essa migração foi quase que forçada pelo bem da sociedade, para que a gente faça cada vez mais governos digitais. Eu diria que esses dois aspectos, eles são evidentes. Agora, tem uns cuidados que a gente passou a ter,
que isso passou a ter em toda a nossa vida, não é só na gestão. A pandemia ela afetou as nossas famílias, né? E esses cuidados que a gente passou a ter, eles também passaram a se replicar no município, né? Os cuidados, a etiqueta sanitária e tal, e isso era algo que, em tese, já devia existir em absolutamente todos os aspectos da nossa vida, né? Essa pandemia ela evidenciou questões que nos colocam em posição de sair melhor, atravessar esse mar turbulento e sair do outro lado melhor. Vou dar um exemplo de etiqueta sanitária que a gente muitas vezes negligenciava. E aí eu não estou falando mais como gestor, enquanto sociedade. Lavar bem as mãos. Lavar bem as mãos. A gente pode prestar atenção que hoje você lava a mão diferente. Você hoje tem todo um cuidado. Então, isso de lavar bem as mãos, a se comunicar melhor, a utilizar as ferramentas que já estão disponíveis, isso terminou por impactar a vida da sociedade e, claro, da gestão também. E para ti, Moisés, o que foi diferente nesse ano aí que enfrentou esse desafio, além da pandemia, destacar também a questão eleitoral também, de desincompatibilização, né? No município pequeno a gente sente um pouco mais isso, porque as equipes são menores, o nosso município, como tu já destacou, é pequeno, tem 12 mil habitantes, então, ao mesmo tempo que diferente de Bananeiras, que tem em torno de 250 quilômetros quadrados, um pouco mais, um pouco menos, né, Douglas? Mostardas tem 1.900 km². Então, nós temos aqui um fator que é a distância. Então, eu queria te ouvir um pouco, Moisés, sobre o que tu tem aprendido nesse processo e o que tu acha que tu vai sair melhor enquanto gestor, porque é isso, a gente também tem que olhar nessa perspectiva. Jorge, primeiro eu quero endossar tudo que o Douglas falou perfeitamente, né? Foi desafiador a gente sair do analógico e estarmos aí vivendo o digital. E é isso mesmo que eu acho que o grande ponto positivo nisso é essa questão que veio desafiar, sem dúvida nenhuma, todos nós, porque a gente já estava acostumado no automático, vamos dizer assim, e de repente a gente teve que conviver, se reinventar, ter responsabilidade maior, principalmente nas questões sanitárias, como o Douglas falou. Mas o mais importante, Jorge, que eu acompanho no dia a dia, desde quando começamos lá na metade de março até aqui, eu não tenho dúvida alguma de que não adianta apenas o gestor fazer a sua parte, se a sociedade não ajudar o gestor e vice-versa. E Mostardas, eu não tenho dúvida e tenho ressaltado em todas as minhas manifestações, mais de 95%, eu digo com plena convicção, da minha comunidade respeita essas orientações, essas indicações das pessoas, dos profissionais de saúde, por isso que a gente está tendo resultados positivos. O poder público vem fazendo a parte dele. E é outro ponto que eu olho para trás, a gente ainda não sabe quando é que tudo isso vai encerrar de fato. Claro que eu creio que somente no momento que tiver, de fato, uma vacina, vamos dizer assim, e eu creio que isso está próximo. Mas a gente não tem uma data prevista que, vai encerrar daqui a uma semana, daqui a um mês. Bom, nós podemos fazer um histórico de hoje para trás. Eu olho e identifico como gestor de que nós adotamos, embora todo dia a gente recebe um relatório novo, um dado novo, e tem que tomar decisões como gestor, muitas vezes naquele dia, naquela hora. E eu olho as decisões que a gente tomou até aqui, todas decisões acertadas, principalmente com cuidado ao dinheiro público. Eu sempre digo isso e eu tenho uma preocupação muito grande, Douglas, porque hoje, na política que a gente está hoje convivendo, não basta a gente ser honesto. A gente todo dia, toda hora, tem que comprovar que somos honestos. E eu tenho muito orgulho disso, assim como o Jorge, como tive o Jorge na minha equipe, assim como tenho outras pessoas, homens, mulheres, jovens,
mais veteranos na minha equipe. Eu sou servidor público, assim como eu tenho os meus colegas servidores públicos. Nós podemos dizer que o município de Mostardas, né, nós temos pessoas honestas conduzindo esse município, temos pessoas honestas. Neste momento, agora que aconteceu todo esse episódio da pandemia, infelizmente a gente acompanha, e eu digo infelizmente porque quando falam em um prefeito, seja ele em qualquer ponta do país, o prefeito, o nome prefeito, eu também hoje eu estou sendo um prefeito. Então, quando eu vejo um colega prefeito, que infelizmente alguns podem ter se perdido neste caminho da condução, da responsabilidade com o dinheiro público, neste momento, principalmente nesse momento de pandemia, me entristece. Claro que não estou aqui julgando ninguém, até mesmo porque a gente sabe, nós que somos prefeito, Douglas, que muitas vezes não é o prefeito que erra. Pode ser uma pessoa lá na ponta que errou, mas a responsabilidade é nossa. Então, não estou aqui para julgar, mas eu tenho plena convicção que todas as decisões que a gente tomou até este momento foram acertadas, com responsabilidade com o dinheiro público, né, cuidando de realmente se gastar, se investir naquilo que de fato precisava para montar uma estratégia mínima, porque só para ter uma ideia, o Douglas e quem está nos acompanhando, o nosso município aqui na Península, para qualquer lado do estado que nós formos, norte ou sul, porque leste-oeste nós temos leste o mar, o oceano, e no oeste a Lagoa dos Patos. Depois, para qualquer ponta que a gente vai procurar um recurso, é no mínimo 150 quilômetros, Douglas. E o nosso município, a gente estava conversando anteriormente aí, eu tenho mais de 1.800 quilômetros quadrados de área territorial. Então, você imagina a responsabilidade que isso me exige em si no dia a dia, mas mais ainda, além desses desafios que já vinham sendo colocados diariamente a todos nós, para enfrentarmos este momento de pandemia, que foi imposto, né, a todo o planeta Terra aí. Mas eu olho para trás e identifico, e isso eu vejo como resultado positivo, de que hoje, né, graças a Deus, a gente olha e identifica que todas as decisões foram acertadas e principalmente focadas na questão da responsabilidade com o dinheiro público. Muito obrigado, Moisés. Realmente, uma outra questão que, ouvindo vocês, esse momento exige que a gente opte, e eu sempre entendi que essa seria a melhor opção, em qualquer período de problema grave, muitas vezes é mais fácil ser parte do problema do que da solução. Então, que a gente possa tentar ser também parte da solução. E aí todos nós podemos ser parte da solução. Seja o cidadão comum, seja o comerciante, seja o vereador, seja ele, inclusive, da oposição. Eu acho que quando eu falo em composição, não significa que a gente tenha que concordar em tudo, mas que a gente tenha clareza dos problemas e possa enfrentar juntos esses problemas. Então, o problema que bate na nossa porta hoje chama-se coronavírus. E esse problema exige que a gente haja de forma coletiva. E isso, às vezes, não é muito simples. Mas é essa forma de agir que certamente vai dizer quais serão os nossos resultados. Bom, tem alguns elementos que eu acredito que no pós-coronavírus, né, a gente vai certamente ressignificar no ponto de vista das políticas públicas. A primeira delas foi, vocês dois de formas diferentes trataram, a gente precisa melhorar o jeito da gestão pública através da tecnologia. A gente tem muito papel ainda, a gente tem muita burocracia. Então, a digitalização, a desburocratização, uma agenda de desburocratização que viabilize uma facilitação no acesso a serviços públicos. Muitas vezes é usado de forma pejorativa, tanto o termo burocracia como desburocratização, quando, na verdade, o que a gente precisa é organizar a burocracia, ou seja, a burocracia nada mais é do que o caminho para que o serviço público possa ser ofertado da melhor maneira. Ou seja, a burocracia ela não pode impedir o acesso a determinados serviços. Então, a gente vai ter que melhorar essa questão de qualificar essas burocracias, e aí
pensar em desburocratizar é pensar em facilitar o acesso a esses serviços. A digitalização, e também um elemento que tem aparecido muito nas reflexões, são a ideia de políticas públicas baseadas em evidências. Mais do que nunca, olhar para os municípios a partir dos números, a partir dos dados, dos indicadores e da realidade social. Isso precisa ser debatido urgentemente no Brasil. E eu trago um exemplo para vocês. Hoje, por exemplo, talvez não tenha algo mais perverso no Brasil do que as emendas parlamentares. Os pequenos municípios são aqueles que têm as piores condições de acesso às emendas. Por quê? Porque não são olhadas as condições sociais, as reais demandas. As emendas, elas são baseadas, lamentavelmente, em interesses políticos partidários e, sobretudo, nas questões eleitorais. Então, um município que tem 12 mil habitantes, como Mostardas, e um município que tem em torno de 24 mil habitantes, como Bananeiras, vai ter muita dificuldade de acessar esses recursos, mesmo que tenha bons projetos. Então, é nesse sentido que eu digo, pensar em políticas públicas baseadas em evidências é olhar para a realidade do município e distribuir de forma equânime esses recursos. Então, são desafios aí que a pandemia nos coloca, e a ideia hoje era fazer esse debate, fazer essa reflexão, chegando, então, já no final da nossa live, porque o prefeito Moisés Pedoni tem outra live depois, foi difícil achar um espaço entre uma live e outra, e nós, a ideia de trazer esses debates, e o nome que a gente deu é Tecendo Diálogos, ou seja, a ideia é fazer essas conexões mesmo entre diferentes realidades e que a gente possa aprender um com o outro. Porque eu acho que em política pública a gente tem disso. A gente tem experiências bonitas em todo o Brasil. Mostardas tem as suas experiências, Bananeiras tem as suas experiências, vários municípios têm as suas experiências. Agora a gente precisa também ter esses momentos de parar, conversar, dialogar e aprender com essas experiências. Então, para as suas considerações finais, eu passo a palavra para o meu amigo Douglas Lucena, prefeito de Bananeiras, Paraíba. Bem, eu quero agradecer a generosa oportunidade dessa interação, dizer que estou muito feliz de poder conversar com vocês, de conversar com as pessoas de Mostardas que estão acompanhando pelas mídias sociais, pelo Facebook, conversar com o prefeito Moisés, e que se Deus quiser, nós vamos juntos passar por essa pandemia, mas também aqui vão as minhas boas energias e vibrações para que Mostardas possa reconhecer um trabalho que tem sido feito com maestria, de equilíbrio fiscal. Eu pesquisei, conseguiu dar um norte mais forte à cidade, ao município como um todo, organizou questões de saúde, isso está se refletindo agora, para a população de Mostardas, e as pessoas sentem isso. Então, o meu desejo para você é que o povo de Mostardas possa quebrar esse paradigma de reeleger prefeitos, né, que possa lhe dar essa segunda oportunidade. Né? Nunca houve uma reeleição, né, no município de Mostardas, e eu, pelo que sinto, pelo que vi, pelo que conversei com você, acho que esse é o momento dessa quebra de paradigma. Dizer que Jorge toca num ponto que é essencial, a gente fala em burocracia e sempre olha pelo lado negativo, como se a burocracia... E isso, Jorge, tem um componente histórico. O Brasil já chegou, inclusive, a ter um Ministério da Desburocratização. Então, a palavra foi tomando uma conotação muito negativa para a sociedade. Quando a pessoa fala em burocracia, já acha que é algo ruim. E as pessoas não compreendem exatamente o que é a burocracia. Como você disse, é a organização que o serviço público dá para poder viabilizar a política pública. Né? Agora, qual o problema? É uma burocracia ineficiente. Se a burocracia, ela ao invés de criar mecanismos e espaços, ela cria muros e barreiras. Né? Então, esse é um ponto que nós trabalhamos aqui para os pequenos empreendedores. Um trabalho que mereceu as atenções do SEBRAE, um trabalho na nossa Casa do Empreendedor,
eu queria compartilhar brevemente, coisa de 5 minutos, essa experiência, porque é algo que é altamente replicável, pode acontecer em qualquer outro município. A gente criou aqui uma Casa do Empreendedor, que tinha dois objetivos. Era desburocratizar o serviço para que o empreendedor pudesse ter acesso às políticas públicas. Ele, às vezes, tem uma carência muito grande de informação, e aí fica conversando com um, batendo numa porta, às vezes é a porta errada, faz ele perder tempo. Então, essa Casa do Empreendedor serviu para acolher esse empreendedor, para direcionar os seus esforços. Nós disponibilizamos um contador lá para poder também orientar esses empreendedores, e também, nessa Casa do Empreendedor, nós disponibilizamos crédito. Nós constituímos um fundo aqui, Moisés, que é 1% sobre todos os contratos da prefeitura. Então, é um fundo pequeno, é um fundo pequeno. Nosso município, como o seu, é um município pequeno e não tem um grande orçamento. Mas esse fundo é para pequenos negócios. Então, a gente começou, a partir desse fundo, a fazer o empréstimo, o microcrédito para borracheiro, para cabeleireiro, para pequenos restaurantes, para mercadinhos, enfim, dinamizando a economia a partir de sua base. E estabelecemos parcerias com o governo do estado, que tinha um programa semelhante, com a Caixa Econômica, servindo de porta de entrada para o microcrédito da Caixa Econômica no município. Agora, mais recentemente, foi do ano passado, com o Banco Itaú, que está, por uma obrigatoriedade da legislação, os bancos privados têm que investir um volume considerável agora em microcrédito, então fez a primeira parceria no Nordeste com a nossa Casa do Empreendedor, e nesse histórico de 7 anos e 3 meses, desde a criação da casa, que foi nos primeiros 3, 4 meses do governo, nós conseguimos aplicar 2 milhões e 200 mil reais na microeconomia, beneficiando 700 micro e pequenos empreendedores. Mas, mais importante do que o volume de recurso aplicado, é a base de informação que a gente tem. Contador, a gente tem uma turma fazendo plano de negócio, para a pessoa ter acesso ao crédito, ela tem que passar por uma formação mínima para saber diferenciar o que é lucro, o que é faturamento, para não se endividar apenas, para não criar um outro problema de maior gravidade até, e isso terminou servindo de modelo e exemplo para vários municípios que passaram a implantar políticas públicas semelhantes, mas a gente também fez baseado no que já estava acontecendo. O município de João Pessoa já tinha implantado, o município de Campina Grande, o estado da Paraíba, enfim, eu coloco como uma política de desburocratização, mas que terminou transformando a visão que o próprio empreendedor tem dele mesmo, e a gente passa a acreditar ainda mais na nossa gente, ter a certeza, a convicção de que, com as próprias pernas, as pessoas podem criar um caminho para diminuir essa total dependência de alguns do serviço público. Não sei se isso é muito presente em Mostardas, mas aqui era muito presente. Há uma grande parcela da sociedade que ainda é altamente dependente, assim como o município também é dependente de repasses constitucionais, como você falou, de ICMS, de FPM, tem uma grande parcela da população que ainda é dependente de auxílios emergenciais, de auxílios do governo, e essa é uma estratégia que a gente estabeleceu aqui para tentar fazer com que as pessoas se emancipem, se transformem em condutores do próprio destino. Eu vou finalizar aqui, que era uma consideração para a gente ser mais direto, agradecendo enormemente a chance e a oportunidade. Percebi que entre o mar e a lagoa só tem gente boa. Então, o meu desejo é um dia estar aí para poder conviver mais de perto com essa turma boa de Mostardas. Está liberado aqui o microfone. Obrigado, Moisés, para as tuas considerações. Já ganhei a noite, Douglas. Eu tive conhecimento, um pré-conhecimento dessa tua ideia aí, vou me aprofundar mais nela, porque eu achei brilhante. O município, desde o ano passado, nós estávamos construindo um diálogo da parceria do SEBRAE em atividades aqui do município, onde nós, inclusive, estávamos organizando
né, e colocamos recursos dentro do orçamento deste ano para nós começarmos aí um trabalho em relação a isso. Infelizmente, claro que a pandemia, como pegou todos nós, o foco principal, o orçamento nosso municipal, basicamente está todo direcionado, né, tanto em questão de recursos e também o nosso trabalho, para a área da saúde, porque neste momento a gente tem que pegar um foco, e o foco é, né, ter uma estrutura mínima e continuar investindo. Desde quando a gente assumiu, nós não baixamos nunca de 22% de investimentos na área da saúde. Ressalto, a Constituição Federal nos obriga, como gestor, a aplicar 15%. Nós, desde quando assumimos em 2017, aplicamos uma média de 22%, 23%, e este ano, até maio, no fechamento do nosso primeiro quadrimestre, fechamos já 24,82% em recursos na saúde. E vamos investir o que for preciso, porque saúde é a vida das pessoas e a vida a gente só tem uma. Mas, Douglas, eu vou me aprofundar sobre esse teu projeto, eu achei ele fantástico, eu ainda comentava com o Jorge hoje à tarde, quero sim ter conhecimento, né? Eu sou um cidadão de Mostardas que, independente de qualquer coisa, eu quero que o meu município, e estou fazendo a minha parte, né? Onde tive a oportunidade de estar sendo prefeito, aí tem um mandato a cumprir, vou encerrar ele agora, final deste ano, mas independente de qualquer coisa, eu quero ver o meu município crescer, porque eu vou morar aqui, sou servidor público municipal, a minha família, os meus amigos, a minha sociedade é esta daqui. Então, tudo que eu puder fazer até lá o fechamento, né, a gente vai lutar, estamos lutando aí para concluir, e graças a Deus, embora com tantos desafios, a gente também comemora resultados positivos que o nosso município vem conquistando aí na área de investimentos, enfim. Mas a minha maior satisfação ainda, Jorge, e aí eu quero me direcionar a ti aí, por me dar a oportunidade de, embora virtualmente, conhecer pessoas como Douglas, e quero aprender muito contigo, não apenas como gestor, mas também como pessoa. Te desejar sucesso, tu que está encerrando teu mandato aí de 8 anos, né? Mandar um abraço para a tua comunidade, para a tua equipe de trabalho, e que Deus te abençoe, nos abençoe, para nós enfrentarmos tudo isso e no final a gente olhar para trás e dizer que conseguimos, né, vencer aí todos juntos. Então eu quero agradecer, Jorge, mais uma vez a tua pessoa, por essa brilhante ideia de conduzir este painel, de convidar o Douglas para participar com nós, a Luciana, meu agradecimento especial, a minha comunidade que está acompanhando aí a live. Nós temos uma live agora, Douglas, nós adotamos aqui toda segunda, quarta e sábados, eu faço uma live para trazer informações para a minha comunidade, principalmente questões ao combate ao coronavírus e também algumas informações que estão acontecendo na nossa administração, até como forma de transparência, trazer a informação correta, para assim também eliminar fake news, que muitas vezes termina acontecendo no meio de toda essa situação. Então a gente adotou, no começo lá da pandemia, nós fazíamos live todos os dias, e depois a gente então adotou live segunda, quarta e sábados. Então, em seguidinho, eu estou entrando aí no ar com a minha comunidade, Douglas. Que Deus te abençoe, Jorge. Que Deus te abençoe aí, Luciana. Tudo de bom aí para vocês. Obrigado, viu? Quero, então, agradecer ao Douglas, agradecer a ti, Moisés, agradecer a Luciana, agradecer a todos que nos assistiram, comunidade Mostardas, comunidade Bananeiras, e dizer que cada vez mais a gente precisa de momentos assim. Momentos que a gente possa partilhar conhecimentos, mas também partilhar afetos. A gente precisa construir um tipo de política que seja mais solidária, mais humana e voltada não aos interesses pessoais e individuais, voltada aos interesses da coletividade. Eu acredito nisso, eu tenho plena convicção, plena certeza que o Douglas acredita nisso e pratica isso, que o Moisés acredita nisso e pratica isso. E eu quero encerrar com uma frase do Paulo Freire que dizia: faça do seu discurso a sua prática e faça da sua prática o seu discurso. Então, façamos das nossas vozes e dos nossos sonhos aquilo que desejamos para as nossas comunidades.
Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que nos assistiram e sigamos dialogando sempre, porque esse é o caminho para uma sociedade melhor. Sonhamos todos com uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana, mas temos que praticar isso no dia a dia. Este é o grande desafio que a gente deixa nesta aprendizagem que tivemos hoje com Moisés Pedoni, prefeito de Mostardas, e Douglas Lucena, prefeito de Bananeiras, conectando Mostardas no Rio Grande do Sul e Bananeiras na Paraíba. Grande abraço, até mais, e em breve teremos outros espaços de diálogo.